eu estou cada vez mais empolgado com o Lula. Que diz as coisas que tem que ser dita ainda, que o pessoal levanta a crista e o rabo. Mas ele diz, ainda que depois tem que ficar, para ter voltar atrás um pouco, no dia do livro. Mas ao mesmo tempo ele respeitou o jogo que estava sendo jogado quando entrou no jogo de mandatário da nação brasileira. Então nós estamos dentro de um sistema organizacional mundial, também na área da saúde e em outras áreas, no sistema estruturado, e que não adianta a gente querer bancar o Robin Hood querendo roubar do rico para dar um ponto. Nós temos que ensinar o rico a ser mais feliz, distribuindo melhor o que ele ganha. Ou percebendo que o trabalhador dele é o sócio mais importante, e se o sócio se sentir dono junto com o patrão, todos vão ganhar mais e todos vão ser mais felizes. Então o negócio não é bancar o Robin Hood e ultrapassar. Então nós temos que realmente aprender a buscar o equilíbrio com estratégia conceitual. Então a profissão de parapsicólogo foi muito questionada de várias maneiras, durante o curso todo vocês vão ver, e depois vocês vão ler depois da cidade de escrever outros livros, etc. Mas prossegue a leitura para nós, Guilherme Rocha. Vamos dar eles para os caras, mais de 70 do Limado, agora está sendo chamado de capital. Dá para fazer um livro só sobre isso. Deu para entender? Digo sempre que para um bom entendedor, meia palavra basta, para um ótimo entendedor, não se estuda o suficiente. Como eu considero que vocês todos são ótimos entendedores, então a gente se permite dar um suspiro em alguns aspectos diferentes. Mas todo mundo entendeu isso aí? Lembra daquilo que eu devo ter falado na vez passada, se não falei, falo hoje. Quando eu começava minhas aulas ali no segundo grau, especialmente, lecionando português, literatura, lecionando tecnologia, eu sempre dizia o seguinte: lembre de um provérbio francês traduzido num português bem brasileiro, que diz assim: é melhor aceitar a vergonha de ser burro agora, para continuar sábio depois. Que bancar o sabido agora e continuar burro depois. Entendeu? É melhor aceitar a vergonha, lá embaixo hoje o sistema aqui já falaria de forma diferente. É melhor aceitar a vergonha de ser burro agora, para continuar sábio depois, do que bancar o sabido agora e continuar burro depois. Sabe, meu aluninho, quando é que você banca o sabido para continuar burro? Toda vez que tem dúvida, não pergunta. Comente quem entendeu sobre a comadre ficou lá fora. A comadre está batendo lá por cima da cerca. Nós não estamos à beira de uma cerca de mal. Nós estamos aqui para aprender juntos. E uma dúvida sua pode ser a dúvida de um colega que às vezes é mais entendido que você e você está. Então, se houver excesso de perguntas, nós aprendemos. Mas eu faço mais uma vez a minha pergunta. Está claro isso aí? Então, como funciona? Vou dar dois exemplos para facilitar o entendimento melhor ainda. E eu peço a assessoria de alguém se eu precisar. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Caiu. Caiu. E caiu por quê? Lei da gravidade. Lei da gravidade. Então, aqui acho que depois a gente escreveu a marinha. Então, caiu. Lei da gravidade. Mas, agora observe mais. Qual chegou primeiro no chão? Mais pesado. A balinha. Por que ela chegou primeiro no chão? Porque a lei da gravidade é relativa. Mentira! A lei da gravidade é relativa para isso. A lei da gravidade funciona sempre do mesmo jeito. Só que, para que nessa corrida de campeões a balinha ganhasse no guardanapo, entraram em jogo outras leis que não são apenas a lei da gravidade.
Obrigado, assessor. Assessor? É. Quem é? Paulo. Paulo. Obrigado, Paulo. Ah, achei que eu dois. Dois juntos não ganharam de uma sozinha. Tá vendo? Então o que aconteceu? Essa tem um peso específico maior do que esse. Então a densidade atômica aqui é maior do que aqui. Então a pressão, a rapidez para ir em busca do centro da Terra, quanto maior a densidade atômica, mais parente é do centro da Terra, que tem densidade atômica menor. Ou semelhante se atrai. Aqui a densidade atômica é menor, por isso que viaja mais rápido. Mas tem outro fator interveniente. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica quase inexiste para esse tipo de coisa. Mas para esses tipos aqui, a pressão atmosférica é importante. Porque ela reduz a velocidade de viagem. Então nós temos três leis entrando junto. E daí nós podemos chamar que esse é o princípio da queda livre. Porque o princípio é um conjunto de leis. Para a obtenção de um resultado. Mas as três leis funcionam absolutamente igual para os três, para os dois elementos. Elas não mudam nada. Apenas atuam de forma diferente, de acordo com os outros fatores diferentes. Isso é fazer ciência. Isso é entender como funciona. E por isso que eu fico, aliás, diferente que a puta vida, hoje eu fico indignado. Às vezes gritando por fora e rindo por dentro. Quando se quer atribuir tantos resultados a uma variável interveniente apenas, não se busca as outras variáveis intervenientes, ou pelo menos não se levanta a hipótese, das outras variáveis intervenientes, possíveis variáveis intervenientes. Se cara pensa no pulmão, tanto, e assim por diante. Isso é ser burro. Isso não é entender nada de ciência. Está comprovado cientificamente nada. Está comprovado cientificamente por uma variável interveniente e por uma observação de um ângulo só e não dos outros ângulos. Isso, veja, é pregação de quem só vê sob a ótica da biologia. Mas a biologia é uma das variáveis da nossa vida. E não é a variável da nossa vida. Então eu digo, me apresente um caso só, desses que dizem que está comprovado cientificamente que a pessoa tenha feito câncer sem ser depressivo. E me apresente quantos desses que fizeram câncer são putanheiros. Me apresente quantos desses que fizeram câncer estão perturbados no contexto familiar. Quantos desses que fizeram câncer, eles tinham profunda decepção com alguma coisa na vida. E por aí afora. Aí eu vou considerar que alguém já comprou a científica para comprovar. Não vem aí com uma olho só. Olho. Quem olha com olho só é da olho. Então essa situação, eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque aqui o nosso objetivo não é criticar ninguém. O objetivo é ensinar as pessoas a enxergarem de forma diferente. Viagra não resolve nada, só arrasa que o sujeito mais cedo, quando não mata. Isso é verdade, porque eu só penso em levantar o pinto e não penso em fazer o sujeito funcionar como gente. Quem funciona como gente não precisa de Viagra, nem depois dos 80. E os nossos caviares nem do mal. Gente, essa é a questão. Que nós, enquanto ficamos bitolados, querendo acabar com a violência do Estado
estado do Rio e dos outros estados e de outros subestados. Até o estado de corrupção. Né? O que acontece? Através da polícia, nós não vamos saber nunca. Enquanto nós não reduzirmos a fábrica de vagabundos, não vai ter polícia que chega, porque até a polícia vira vagabundo para o crime. E se nós não mudarmos a forma de observar o ser humano e entender o ser humano e orientar o ser humano para que pare de pensar só no prazer e aprenda a perceber o valor da satisfação e da felicidade, tudo isso é pouquinho passageiro. Tá? Mas, gente, tudo isso eu estou analisando para você agora porque nós estamos diante do estudo da consciência e da consciência. Eu quero que vocês abram o horizonte. Eu sempre digo, não dou curso assim mais intensivo, 2 noites, 3 noites, 2 tardes, 3 tardes, então eu uma palestra só. E no final eu sempre digo, parabéns para vocês. Não porque vocês vieram fazer um cursinho em sentido de tempo, ou participar de uma palestra do Brisa, nem do IPAP, e nem de companhia. E sim, parabéns a vocês porque estão em busca de novos conhecimentos, porque vocês estão querendo crescer, porque vocês estão querendo evoluir, porque vocês não estão contentes com o que tem ali até agora. Porque vocês sabem que podem aprender mais, que buscaram um caminho para aprender mais. Porque é dessas pessoas que o Brasil precisa. Dessas pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem aprender mais. É disso que o mundo precisa. Não de babacas que acham que já sabem tudo. Professor, pode falar. Eu dar só um exemplo aí sobre esse questão do tabagismo. Certa vez eu convidei uma pessoa amiga para fazer um curso meu e ela fumava muito. Ela disse que era o único prazer que ela tinha na vida. 2 anos depois, ela teve um parto invocado, fulminante e faleceu. Isso aí, pelo menos. Eu não sei se tão feliz, mas pelo menos mais prazerosa. Que veja, é isso aí. Por quê? Porque era uma pessoa depressiva. E porque tinha perdido o sentido da vida. E porque para ela viver não valia mais a pena se não fosse pendurar no cigarro. Então o cigarro não é que fez mal. O cigarro é que beneficiou a pessoa nos últimos anos de existência. Nós não temos que olhar só sob a ótica do calor. Eu tenho que abrir os falar disso de forma mais grande. Obrigado pela sua ilustração. Grisa, posso dar outra? Renato. Sim, não precisa anunciar sua voz para o programa. Já vai. É porque eu também eu já trabalho com terapia, uma dessas terapias holísticas, o reiki. Sim. Atendo várias pessoas. Sim, e comecei a acompanhar uma com câncer essa semana. Aí assim, um trabalho que eu fiz com ela, são 6, 7 irmãos, todos foram criados na roça, plantando verdura. Só ela desenvolveu câncer e por motivo do agrotóxico, mas todos tiveram contato com o agrotóxico. Mas só ela tem guardado uma mágoa contra o pai, os outros não desenvolveram, só ela. Por que dos 6, 7 irmãos que foram criados da mesma forma, pelo mesmo pai, só ela desenvolveu, né? Sendo que todos mexiam com o próprio agrotóxico. Provavelmente a água, porque se foi rejeitada lá no também. Aí envolveu outras questões. Bem, vamos adiante na apostila? Prossegue a leitura para nós, Margarida. Já que a nossa flor diz que é o nosso girassol em miniatura. Né? Seja bem-vinda com toda essa simpatia. Abrir um novo leque de pesquisa. Por quê? No primeiro momento, nós fomos trabalhar buscando identificar as causas das fobias para ver se a pessoa que tinha uma visão, essa visão era decorrente da paranormalidade que estava se desabrochando, ou se era decorrente de um medo de fazer produzir aquela imagem final. E aí nós tornamos, em uma dessas salas, campeões de libertação de ruído. E ainda agora, em março, eu tive a oportunidade de participar da abertura de um curso de especialização em psiquiatria,
E, como dizia uma amiga minha, o canastrão da Universidade Federal do Paraná dizia solenemente na abertura que fobia não tem cura, que depressão não tem cura, que síndrome do pânico não tem cura, e que a gente tem que vender bastante remédio dos laboratórios americanos para a gente poder ganhar subsídios. Porque os remédios são a única coisa que ainda podem controlar um pouco esses distúrbios mentais. Cada um conhece, só ama o que conhece. Então vamos ficar a pessoa. Só que nós não podemos admitir que, por respeito às pessoas, a gente continue vivendo na ignorância científica. Então, eu digo, nós tornamos campeões na libertação da depressão. E depois, se é possível tirar o medo, por que não é possível eliminar a tristeza, eliminar a angústia e reduzir a ansiedade no estágio normal? E libertar da depressão, e libertar do síndrome do pânico e da angústia. Depois, nosso objetivo nunca foi fazer isso. Nosso objetivo principal foi esse. Nosso objetivo principal não foi soltar freio de mão, sempre foi apertar o acelerador. Desenvolver as potencialidades superiores do ser humano, nosso objetivo. Mas se você não solta o freio, o carro não anda. Então temos que ajudar também, já que os outros não conseguem soltar o freio, a gente tem que partir para lá também. Depois nós entramos nas chamadas psicossomáticas. Na área do poder da mente, nós observamos, analisamos e percebemos que as experiências feitas por Freire e Bach na área da modificação de carne e companhia, elas eram verdadeiras. E aí nós ensinamos os nossos jovens a fazer uma coisa. Porque Deus não pode ser um sacana que dá dons para uns e deixa os outros na mão. Deus não pode ser um político partidário que tem seus apaniguados e deixa os outros de lado. Então Deus não é um distribuidor de dons para um e outros fica bem. Não. Nós é que não aprendemos a perceber o recado completo. Não vamos chamar Deus de partidarista. Vamos observar como é que funciona. Então nós também desenvolvemos essas questões e podemos perceber que pela indução das mãos a carne não pode ser sugestionada. Embora eu descobri que num pedaço de carne, por mais sutil que seja, tem lá dentro dele milhares de micro-organismos. Margarida me ajuda aí, é verdade ou eu estou falando bobagem? Então nós estaríamos o quê? Falando com esses micro-organismos para eles não atrapalharem no processo de conservação da carne, ou até que eles fossem embora para deixar a carne se compactar mais, com menos vida ativa e mais acúmulo de elementos mais estáticos, biologicamente falando. Então, gente, se é possível mumificar uma carne, por que eu não posso mumificar um câncer que está em expansão? Se eu posso mumificar uma carne, por que eu não posso? Só que agora nós chegamos no outro departamento. Se a mente humana, se o subconsciente é obediente e diferente do discurso de se a semente é de trigo ou é de joio, se a semente é de espinho ou é de trigo, se o subconsciente vai para onde você o canalizar, por que não, então, em vez de mumificar os alimentos, por que nós não vamos, porque já foi mumificado, frutas, legumes, verduras, tudo bem. Isso depois já mumificado. E não conservar a vida. Então veja, nós estamos aplicando isso hoje para nos drogar. Eu nunca gostei de trabalhar com a Aérea Baixo. A Aérea Baixo nunca mudou muito. Mudou muito sempre a Aérea Baixo. Então um dia eu fiz uma missão. Eu só trabalho com a Aérea. Mas os meus discípulos se entusiasmam de fazer assim. A graça a Deus sempre tem gente que não pensa só uma coisa. Senão a gente ficaria estagnado. Então o que acontece? Esses discípulos começaram a fazer tudo. Então agora, gente, eles começaram a atender
também os drogados. E quem quiser, o telefone. O psicólogo Vampiro, ali do Barão de Santa Catarina, trabalha hoje com um projeto de drogados junto à Celeste, que é a Companhia Elétrica de Santa Catarina. E ele jamais fala de drogas para o seu povo, já que eles querem drogar. Ele só fala da paranormalidade dos seus pais. E do poder da mente que eles, até a droga pode ajudar a expandir um pouquinho mais, especialmente algumas manifestações, como a da bilocação de consciência, por exemplo. E que ele pode fazer isso sem usar droga. Basta treinar a respiração e companhia. Bem, aí eu me entusiasmei. E o semelhante se atrai. Quando você quer fazer uma experiência, aparece o quê? Você nunca precisa atrai, ele aparece sozinho. Daí eu comecei a perceber alguns drogadores. Junto com a avalanche de homossexuais que estava presente hoje. E hoje não estou querendo pesquisar mais. E aí, veja, está resumindo uma historinha. Em março desse ano, eu recebi um menino que a mãe chegou lá e, desesperada, chorava. O menino sentado do meu lado, porque quando eu sempre trago para dentro da minha gabinete de orientação de chegou a mãe e o filho. Porque sem a mãe, o filho não existe. E o filho tem a educação que a mãe deu. E se o pai puder me ter carona, melhor. Né? Mas a fêmea é sempre que cria a cria, e não o macho. O macho pode até assustar. Então a mãe dizia assim, desesperada: os pessoas não têm mais o que fazer com meu filho. Ele usa maconha, usa cocaína, e ele parecia até que quer se ajudar, mas ele não consegue. E agora começou a ver ter coisa lá dentro de casa, então ele veio depois pegar a braço dele e desculpa, pai, eu não queria beber. Mas às vezes agora já está peitando coisa, já está brigando comigo. Vem que de abraço, meu filho, o que dá coisa é a vida. Tá bom? E começamos a brincar. Bem, resumindo a história, eu comecei a analisar o menino e tal, daí eu disse para ele na primeira sessão: olha, você vai para casa, você vai ler esse livro chamado A Cura da Meditação. Mas o que me interessa é o capítulo sobre as funções mentais e o capítulo sobre a meditação à mãe. Mas ele não lê. Só que fica atento, fala, o seu. Ele não lia até hoje. Porque até hoje ninguém soube motivá-lo para ler. Agora ele é um cara, como eu disse, ele é um depressivo, paranormal e superdotado. E ele sabe que ele pode exercitar seu superdotado. E a senhora não diga mais que o livro não gosta dele. Não gostava dele, tá bom? Mas se você vai ler o livro, eu vou. Mas é para você colocar a mãe dele. Mas eu ia falar dele. Ele já vai mostrar na regra. E ainda mais para apoio do meu sócio Yuri, né? Então, resumindo a história, o menino foi para casa. 10 dias depois me trazia a primeira múmia. Um baita de livro assim, bem mumificado. Quase pronto. Em 10 dias, ainda precisava muito mais, porque ele pegou o bicho grande. Bastante grande. Bem, aí eu disse: agora você termina de mumificar essa e você vai fazer, agora começar a fazer uma à distância. Depois nós vamos fazer uma de conservação. Eu quero conservação. Conservação de quê? Né? Logicamente que os seus tecidos não precisam igual. Né? Mas, eu resumi a história. Eu passei para ele a seguinte tarefa de casa, já que ele não queria mais mumificar. Isso eu mumifiquei com não mumifica distante. Então, agora tem uma atrás dele. Como o Beverino fez, eu faço também. Então, eu disse para ele: você vai no supermercado, porque na sua casa provavelmente não tem um pé de laranja no quintal, mas você pode colher 5 laranjas do mesmo pé, e mais ou menos do mesmo tamanho das laranjas. Então vai lá no supermercado, no mesmo lote de laranjas que tiver lá, pega 5 laranjas. Mais ou menos iguais, mais parecidas. E leva para casa. Uma você deixa de lado, como se diz, ciência, para efeito de controle. Outra você chupa para você avaliar qual a qualidade da fruta. Aí você pode passar por ela, se o fogo era rígido ou mais molinho, e assim por diante. Perfeito, todas as regras que eu vou ter. 10 dias depois, aliás, 8 dias depois, você chupa, e aliás, as 3 que sobram, você vai fazer em condição de mão sobre elas. Imaginando elas bem conservadas, imaginando elas
revitalizada, imaginando que a qualidade da fruta melhora e não seca. Agora não você vai secar, agora vai melhorar. Ou você vai pelo menos conservar. 10 dias depois, aliás, 8 dias depois, você chupa a segunda laranja. Você anota lá no bilhetinho como você observou a laranja. 8 dias depois, aliás, 10 dias depois, você chupa a terceira. Faz a anotação. Mais 8 dias, você chupa a última. Ele logo mostrou sua genialidade e o aplaudiu. Por que 28 dias? Porque 28 dias é uma lua inteira. Então, no caso de uma lua, você vai dar a luz a novos conhecimentos. Tá? Bem, resumindo a história, ele veio e me trouxe, mas agora ele trouxe ele veio para mais uma sessão, no meio da sessão. Disse, professor, eu estou chateado. Meu sócio, meu sócio, eu estou chateado. Então, como é que eu vou comprovar para os outros que a minha experiência deu certo? Eu só escrevi aqui, mas quem vai acreditar no que eu escrevi aqui? Meu filho, quando é que estatística foi prova de descoberta científica? Quando é que estatística prova que o sujeito fez ciência? Só tem uma prova científica, a da autoridade. Quem prova para mim que o cara lá tirou uma célula da mama da mãe da ovelha Dolly para produzir a ovelha Dolly? Onde estão as provas? Está lá escrito isso? Está lá publicado um artigo científico? E daí? A revista científica aceita tudo, meu querido. Onde estão as provas? Se você não acreditar na autoridade de quem fez. E só existem duas provas: a autoridade de quem fez, nós vamos ver janeiro, e segundo o resultado obtido. E a ovelha Dolly hoje prova que ele foi um cientista sério. Porque a ovelhinha Dolly teve a idade não do pé, no olho, e sim da célula pé. E por isso vai haver a Dolinha envelheceu nada. Então aí está uma prova. O fracasso da experiência prova que o cientista é sério. Pelo menos parcialmente fracassado. Só o resultado comprova que você descobriu uma lei, um princípio que rege o seu resultado. E depois só a autoridade que fez. Eu acredito que você, na nossa experiência, você é a autoridade maior. O que está acontecendo? Entendeu? Sim, você é a autoridade. Aí ele fez o quê? Nos relatou o seguinte, que quando ele chupou a primeira laranja, estava muito azeda e estava como meio rígido. Quando ele chupou a segunda laranja, o gomo estava mais macio e o líquido menos azedo. Nessa altura do campeonato, ele já teve que jogar fora a que estava de controle, que não estava apodrecendo, já estava cheirando mal. Quando ele chupou a terceira, ela já estava doce e o gomo macio. Isso para resumir só uma linha de observação dele. E quando ele chupou a última, estava bem doce e o gomo bem macio. Ele disse para mim, professor, mas isso não pode ter sido mera coincidência? Tudo bem. Mas isso o primeiro chinês. Ele disse assim, se o cavalo ganhou uma vez, era coincidência. Se ganhou duas, estava pensando. E se ganhou 3 vezes o mesmo cavalo, aposta no cavalo. Então, vou fazer mais experiência, vou dar aposta no cavalo. Bem, ele disse, eu vou para casa agora, eu já sei como eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou convidar 2 colegas, e cada um vai chupar um pedaço da laranja, e cada um vai escrever o que observou, sem os outros saberem o que cada um escreveu. E depois que nós chuparmos a última laranja, nós vamos comparar os bilhetinhos que nós temos de cada um delas. Isso, parabéns, eu disse que vocês iam resultado, rapaz! Então, gente, esse menino, segundo a mãe, nunca mais
usou uma droga, uma pitada ou uma charada, depois da nossa primeira sessão. Milagre? Não. Porque ninguém é burro, especialmente como superdotado, de trocar um tesouro por uma merda. É isso mesmo. Quando ele descobriu que ele intuiu, ele percebeu, porque o paranormal lê o nosso pensamento e sabe que eu estou falando a verdade e que eu não estou enrolando. Pode até ter dúvida, quando choca com os conhecimentos, como a minha aqui especial da doutora Maria. Mas a partir do momento em que a pessoa percebe, por que a Margarida voltou numa das duas